Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa terceira aula de psicologia pastoral, nosso estudo voltado a esse tema tão importante. Já oramos, como é costume, nossas aulas são gravadas. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Vamos lá, meus irmãos. Hoje nós estaremos dando continuação sobre o assunto ainda do autocuidado. Eu pretendo hoje concluir esse conglomerado, lembrando que nós estamos nesse tema e eu dividi essa matéria pelo menos com duas abordagens. A primeira é o autocuidado, porque se de fato nós não estivermos bem, como cuidaremos dos outros? E logo, depois disso, o segundo bloco seria como cuidar das pessoas. E hoje, então, concluindo esse conglomerado, é óbvio que em todas as demais aulas a gente acaba tomando nota e mencionando sobre temas sobre isso, porque, afinal de contas, como que a gente vai cuidar de alguém se a gente não está bem? Mesmo que cresçamos na nossa avaliação técnica sobre a arte de aconselhar, de orientar, de ajudar pessoas, sempre o autocuidado deve ser uma premissa que a gente não pode perder de vista nunca, né? Não tem sentido. Não tem sentido a gente não cuidar bem do outro e não cuidar da gente. E também não tem sentido só cuidar da gente e se esquecer dos outros, né? Então, a gente está trabalhando em cima dessas premissas. Hoje, eu quero estar trabalhando em cima daquilo que semana passada, inclusive, eu não consegui trabalhar. A gente acabou gastando um tempo muito grande, mas dentro dos tópicos que hoje a gente vai trabalhando, hoje eu quero mostrar um pouco, a pauta de hoje vai ser como nós funcionamos, quais são as nossas linguagens, principalmente as mais básicas. Como nós reagimos diante de certas circunstâncias e como isso nos afeta no nosso dia a dia. Como interagir com uma categoria de pessoas que o Henry Cloud chama de sábios, tolos e maus. E, por último, eu quero estar abordando sobre um tema maravilhoso, que é de Henry Nouwen, que ele chama de curador ferido, ou feridos que curam. Então, dentro de muitas outras coisas que eu separei aqui para a gente estar trabalhando, é claro que eu também estarei trabalhando em cima do slide, mas eu acredito que hoje a gente vai poder concluir esse assunto do autocuidado de uma forma muito curiosa. E a partir da próxima aula, semana que vem, no caso, a gente vai estar trabalhando um pouco mais em cima dos temas psicológicos mesmos, ou psicóticos e neuróticos. E a gente vai estar trabalhando um pouco mais voltado até ao livro-texto, e eu acredito que os irmãos vão poder, eu diria, se preparar bem para isso que é tão importante, que é o autocuidado para poder cuidar bem dos outros, tá bom? Queria ler um texto bíblico com vocês que está em João 5, do 1 ao 15. João 5, do 1 ao 15. Tomé, você pode ler para nós? Graças a paz, Maísa. Boa noite, filha. João 5. Do 1 ao 15. Paz, pastor, paz todo mundo. Achou o texto, Sim. Tomé? Antes da leitura do texto, lembro que na última aula nós trabalhamos, inclusive, com o material do Samuel, e em uma das abordagens nós falamos sobre o inconsciente e o consciente. O inconsciente e o consciente. Eu queria fazer essa leitura ainda aqui, essa leitura bíblica, e fazer um breve análise desse texto, da perspectiva psicológica, da pergunta de Jesus àquele paralítico de 38 anos doente que estava no tanque de Betesda. Percebam, quando nós fazemos uma leitura do texto bíblico, a leitura geralmente é espiritual. Mas nós se esquecemos de que naquele texto bíblico, ou naquele contexto,
várias coisas faziam parte daquele momento. Por exemplo, né, aqui a gente vai estar falando do tanque de Betesda. Então, era um lugar. Mas a gente vai estar falando de um milagre que acontecia ali. Mas o texto bíblico, na ótica de João, ele vai apontar esse paralítico de 38 anos, e ali tem uma pergunta que Jesus faz ao paralítico que parece, no mínimo, esquisita. Mas quando a gente tem essa visão mais aberta, uma visão holística, olhando o Cristo, que realiza milagre, o paralítico que vai ali ao tanque há 38 anos, ou sofre dessa paralisia, e a pergunta de Jesus, a gente nota que a pergunta de Jesus foi mais do que uma pergunta de retórica, porque no primeiro momento é esquisito a pergunta de Jesus. Mas quando a gente começa a estudar nessa ideia da psicologia, os problemas inconscientes, e por isso que eu quis destacar aqui, inclusive, o slide da semana passada sobre a nossa consciência e a nossa inconsciência. Porque como a gente está tratando sobre esse tema, irmãos, é muito interessante que tem coisas que nos acompanham na nossa vida que está dentro da nossa vida, dentro das nossas memórias e lembranças, mas está tudo dentro do inconsciente e a gente simplesmente vive no automático e não sabe por que faz o que faz. Ora, isso não nos afeta tanto, mas em alguns momentos pode nos afetar demais. E essa leitura que a gente vai fazer agora vai mostrar algo muito interessante. Porque lembra, Jesus conhecia o ser humano da forma que ele era. Então, Jesus também, quando via um doente, ele enxergava o doente todo. Ele via o doente no físico, mas ele via o doente na alma e no espírito. Isso que é interessante. Nós, geralmente, não notamos as doenças emocionais da pessoa, a não ser quando começamos a ser treinados sobre essa questão. Quando a gente começa a ser treinado sobre essa questão, de olharmos para as pessoas de uma forma mais plena, que aquela pessoa que tem um corpo, que tem uma aparência, que é muitas vezes forte, saudável, muitas vezes tem uma mente doente, tem emoções doentes, tem um passado repleto de mazelas, ou quem sabe de viroses. E quando a gente começa a conhecer a pessoa nessa plenitude, se torna um pouco mais fácil para que a gente possa ajudar essas pessoas. E é muito interessante que Jesus, aqui nesse texto, e João, quando registra esse texto, vai deixar uma mensagem muito interessante para nós, tá bom? Então, vamos ler? Tomé, você pode ler para nós, por gentileza? Vou ler, pastor. João 5, né? João 5, do 1 ao 15. Tá. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e necessitados, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois,
quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. É uma história lindíssima. Agora, olha que interessante, irmãos. Prestem bastante atenção no versículo de número 6, finalzinho do 6. É um paralítico que está ali no tanque de Betesda, e Jesus faz uma pergunta que é no mínimo estranha. Uma pessoa que há 38 anos está ali, enfermo, um paralítico, e Jesus pergunta: você quer ser curado? Vocês já notaram uma certa estranheza nessa pergunta? O que vocês acham? Ora, ele está ali no tanque, dia após dia, pedindo esmola, um monte de enfermo. Por que Jesus fez essa pergunta? O que vocês acham? Graça e paz, Wesley. Tudo bem, meu irmão? Bom, o que me Acredito parece ele. é que... Senhor, irmãos. Graça e paz. O Pode que me falar. parece é que ele não tinha completa clareza do que realmente ele fazia ali, e isso a gente nota na resposta que ele deu para Cristo, né? Após Cristo perguntar se ele realmente queria ser curado. E a resposta dele foi totalmente confusa, né? Meio desconexa, aquilo que Cristo tinha perguntado. Então, por isso que Cristo fez essa pergunta, vendo isso, eu acredito. Foi bem colocada a sua palavra, Dil, porque Jesus faz uma pergunta muito objetiva. Se você está sofrendo há muitos anos e vem alguém e fala: você quer a cura disso? O que você fala? Agora. Pode ver que ele deu uma resposta um pouco evasiva. Ah, não tenho ninguém para me colocar lá, porque toda vez que o anjo move as águas, alguém vai mais rápido do que eu. Percebam que há uma autocomiseração na fala dele. Né? Maísa, fala, Maísa. Maísa tinha falado alguma coisa ainda agora, Maísa? Tomé, quer falar alguma coisa, Tomé? Não, pastor, não tenho uma clareza sobre esse episódio, não. Joia. A ligação da Maísa deve ter travado. Então, Gil, olha só que interessante. De fato é isso. Podem ver que os cegos, quando clamavam por Jesus, Bartimeu, o que queres que eu te faça? O que eles diziam? Ah, Senhor, eu não sei. Era isso que eles diziam? Senhor, eu quero ver. Eles tinham um objetivo, eles tinham clareza intelectual, vamos dizer assim, né? Porque eles não enxergavam, mas sabiam o que queriam. Né? Então, aqui é um texto muito curioso, que abre margem para que a gente faça uma leitura também psicológica. Aqui, antes de Jesus curar o físico, Jesus estava querendo curar o quê? A mente adoecida, as emoções adoecidas. É bem interessante, irmãos. Deixa eu entrar aqui nesse ponto. Ah, voltou a Maísa. Maísa, sua conexão ficou ruim, né? Quer falar alguma coisa, minha irmã, sobre Não, a eu pergunta? acredito que era para testar a fé dele, né? Para realmente ele ter clareza do que estava fazendo ali, porque parecia que há muito tempo ele estava perdido, não sabia o caminho, né? Então é para verbalizar aquilo que ele realmente queria, se ele realmente tinha certeza disso. Nessa verbalização, podemos dizer que muitas vezes é uma maneira de afirmar a pessoa naquilo que realmente Deus espera que a pessoa enxergue. Agora, Maísa e irmãos, o que eu estava falando há pouco? Eu noto nesse texto que aqui Jesus estava querendo curar as emoções dele. Percebam, irmãos, tem vezes que nós introjetamos um passado doentio em nós, que nós dizemos para nós mesmos: ah, eu não tenho jeito, eu não consigo. E essa pseudo-derrota
ou esse derrotismo, ou essa autocomiseração, ela, na realidade, vai nos escravizando. Por quê? Porque assim como o egoísmo pode nos adoecer para o lado mal, como assim? Eu me torno uma pessoa muito autossuficiente, ou seja, tudo existe a partir de mim, ou seja, eu sou alguém que vivo em função de mim e tudo gira ao meu redor. Isso é uma desvirtude. A autocomiseração também ela é uma desvirtude, ou a automodéstia, ou essa modéstia exagerada, né? Porque aqui a gente vê, pelo menos a leitura que eu faço no primeiro momento, é que a doença dele era a razão pelo qual ele era visto. A doença dele era a razão pela qual ele existia. E guardem isso, irmãos. Tem pessoas que a cura, de fato, talvez seja a pior coisa que possa acontecer com elas. Sabia disso? Que no momento que essa pessoa for curada, ela deixa de chamar a atenção das demais. Logo, a doença se torna para essa pessoa um fator positivo de atenção alheia. A pessoa, muitas vezes, com seus gritos e desesperos, isso tudo está dentro do inconsciente, irmãos. A pessoa não sabe disso, mas é como se fosse uma ferramenta inconsciente dizendo: enquanto eu sou doente, enquanto eu sofro, o meu sofrimento traz a atenção dos meus parentes e dos meus amigos. Por isso que a cura deve começar, nesse caso, em primeiro lugar, onde? Na mente, nas emoções. Porque no momento que essa pessoa for curada, ela já não vai ter mais a atenção das demais ou aquele sentimento de dó e de compaixão das demais. Então, agora, fica um pouco mais claro essa pergunta aqui. Você quer ser curado? É como se ele tivesse que se enxergar para a sua realidade de 38 anos ali na maca, no leito, pedindo esmola, e falasse: não, eu preciso, a cura é melhor do que essa vida. Porque mesmo que eu tenha a atenção das pessoas, mesmo assim ainda eu dependo delas. E não tem vida pior do que depender de alguém, de você não poder seguir o seu curso. Então percebam que vocês vão notar, dentro dessa dimensão, muitas pessoas na vida que elas vivem uma autocomiseração e são pessoas que precisam ser curadas na mente antes de ser curadas no corpo. E agora, é claro, nós, sabendo disso, com muito jeito a gente tem que mostrar para essa pessoa que o problema dela ou dele, de fato, é menos agravante do que o que acontece na mente dele. Entendeu? Ficou claro essa ideia? Tudo bem? No ministério, a gente vai ver muito isso. A gente vai ver pessoas que sofrem, se agarrar ao seu sofrimento e não querer soltá-lo. E aí a gente tem que ensinar que soltar o sofrimento, ou soltar o passado, ou soltar a dor é melhor do que se agarrar nele. Tá bom, meus irmãos? Tranquilos? A gente externa aquilo que está dentro da nossa alma, na verdade, né? O nosso corpo externa isso. Exatamente, Dil, porque muitas doenças, Dils, elas acontecem aqui dentro primeiro. Elas começam dentro das emoções. Podem ver que hoje a própria medicina está mudando a chave de como eles veem o ser humano, né? Podem ver que quando vamos ao médico, geralmente o médico, existem especialistas para cada área. E por isso que eu gosto muito desses médicos chamados nutrólogos, porque eles tentam olhar o ser humano de uma forma holística, completa. Por exemplo, o problema dentário, esse dente que está com problema, ele afeta o corpo. Então, no momento que eu dou um remédio muito sério para essa pessoa, para um problema dentário, eu afeto o fígado dele, o rim, o estômago. Ou seja, eu tenho que olhar o ser humano como um todo, tudo interligado. E essa é uma realidade da medicina antiga, que eu sei que a medicina moderna ela tem os seus benefícios de departamentalizar, porque se tornaram mais específicos, mas esse olhar completo, esse olhar pleno,
faz com que a gente enxergue o homem de uma forma melhor. E principalmente quando a gente olha agora esse ser humano, que também tem emoções, no caso desse paralítico. Esse paralítico, ele tinha um problema dentro dele que o fazia viver escravo dele próprio. Podem ver que a resposta dele é evasiva. Mas Jesus, ali, no momento em que já fez a pergunta, foi como se Jesus estivesse aqui já querendo dizer, filho, se concentre naquilo que você realmente precisa, que é a libertação na sua mente. Agora, olha outro detalhe. Havia uma multidão lá no tanque de Betesda. Jesus curou só ele, né? Por que Jesus não curou os outros? Outra coisa que a gente não percebe, mas haviam muitos doentes. Isso também remete a uma outra ideia de que nem sempre todos serão curados. Serão curados aqueles que Deus quer que cure. No caso, essa cura em específica realmente tinha um propósito de ser. Foi com ele, né? Há um momento para cada um. Tá bom, meus irmãos, beleza? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Hoje nós vamos estar trabalhando bastante dentro dessas complexidades, né, do cuidado de si, e a gente vai estar olhando várias coisas que, por exemplo, nos afetam, né? Então, por que agora, deixa eu fazer uma pergunta para todos vocês, né? Por que é tão difícil trabalhar numa igreja ou em ONGs ou em lugares quando a gente trabalha geralmente voltado ao trabalho com pessoas? Por que se torna muito difícil trabalhar com pessoas, irmãos? O que vocês acham? Por que é tão difícil, tão complexo? Seja na Ah, igreja, seja numa escola, seja em terapia, seja num trabalho social. conflito de culturas, mentes diferentes, olhares diferentes, tudo, tudo, tudo. O ser humano é complexo em si, não dá para a gente querer que o outro seja igual a gente, né? E às vezes eu escutei os áudios lá do primeiro do Hybels, Raivols. isso. E ele fala alguma coisa que eu penso também, que não tem como a gente exigir que o outro pense como a gente, né? A visão de vida dele é diferente. E aí, quando a gente impõe que a nossa razão seja a preferida, né? A imposta, na verdade, a gente se torna autoritário, o outro também. Então, eu acho que é essa falta de empatia, de compreensão, e por aí vai. O que mais, irmãos? Porque é muito difícil trabalhar na igreja, trabalhar com pessoas, treinar pessoas. Eu gostei da sua resposta, ela já deu bastante, bastante. A sua resposta foi bem completa, né? Mas querem colocar mais alguma coisa, irmãos? Assim, sem dúvida, eu acredito que a maior dificuldade são as personalidades diferentes, né? Deus não fez, não tinha uma forma só quando fez o homem, né? Ali ele fez fleumáticos, sanguíneos, coléricos e por aí vai. E aí eu acredito que lidar com todas essas personalidades e suas emoções acaba se tornando um pouco difícil, assim, quando a gente está ali na comunhão, né? Como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o seu irmão, ali sai faísca. O negócio não é fácil, não. É bem por aí. Isso aí. Tomé, quer falar alguma coisa, Tomé? É Acho que fácil lidar com as pessoas, Tomé? Agora que você saiu da segurança para ir para o trabalho mais com pessoas, e aí? não é fácil lidar nem com a gente mesmo, às vezes, quanto mais com os outros. Mas eu sempre trabalhei com o público e a gente nunca sabe tudo, né? É difícil, as pessoas não. Mas acho que a irmã Maísa e o irmão Dil resumiu tudo aí. Exatamente, né? Mas gostei da sua fala, Tomé. Tem hora que a gente nem compreende a si próprio. Eu me lembro de um dia, irmãos, que toda vez que acontecia algo comigo sobre um determinado assunto, aquilo me abatia tanto. E eu gosto muito de refletir, eu gosto muito de observar, eu gosto muito de pensar. E eu dizia para mim mesmo, mas por que isso me afeta tanto?
E eu via na maioria das pessoas que não afetava tanto. E eu comecei a orar, pedir para Deus uma luz, né? E aí foi como se Deus me levasse na minha infância. E lá na minha infância eu me lembrei de situações que foram bem traumáticas. Aí foi como se Deus falasse assim, tá vendo, filho? Quando você era pequeno, você passou por esses momentos de dores e que foram, de fato, dias de trevas, dias de escuridão, e agora qualquer vulto que você vê, você já acha que é um fantasma daquele passado. Aquilo foi tão bom para mim, porque foi libertador na minha mente. Porque eu falava, não é possível, por que isso me abate tanto? Não é para tanto, sabe, coisas pequenas. Então, perceba como nós temos uma construção que não é igual à do outro. Mesmo que a gente viva na mesma família, são construções diferentes. Foi, de fato, o que vocês responderam, né? Ora, as crises são nossas, ora, compreender o outro é uma complexidade, são mundos, são acontecimentos, são histórias, são personalidades, são gostos, são dilemas, são dificuldades, são sofrimentos, são decepções das mais variadas. E então esse ser humano que ele foi construído de uma forma ímpar, quando você vai lidar com ele é muito difícil e complexo. Por isso que essa matéria ela vai nos ajudar a nos treinar para nos aceitarmos melhor e aceitarmos os outros como eles são. Porque, como você disse, Gil, se a gente for ali o ferro afiando o ferro, vivendo em cima das nossas razões, a gente pode ferir muita gente. Então, se torna difícil mesmo, porque, de fato, não há um padrão na construção humana. Não há uma identidade. Cada ser humano tem uma construção. Cada pessoa tem a sua vida, os seus dilemas, as suas frustrações. Aquilo que abate uma pessoa não necessariamente abate outra. Aquilo que abate uma pessoa, na outra pessoa acontece algo muito parecido e ele reverte aquela situação negativa, tornando numa situação positiva. Ou seja, no ser humano é muito complexo. Então, eu fiz essa pergunta porque no ministério, ora, nós teremos dificuldade conosco e ora teremos dificuldade com os outros. E é importante a gente dar um passo para trás e dizer, bom, vamos lá, deixa eu me autoavaliar e deixa eu avaliar melhor a pessoa do meu irmão, da minha irmã, dessa situação. Porque tratar ali tudo dentro de uma equação 1 mais 1 é 2 não vai funcionar. Tá bom, meus irmãos? Porque nós não somos iguais. Somos diferentes, somos de histórias diferentes, de universos diferentes, de gostos diferentes e de momentos diferentes. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês que vocês talvez vão dar risada. Hoje, né, eu farei 53 anos. Eu tenho uma disposição para o esporte muito grande, muito grande. Se muitas vezes um jovem falar para mim, pastor, vamos dar uma corrida aqui, ali, tal, vamos, fechou, põe o tênis agora e vou correr. Uma disposição muito boa para o esporte. Mas algumas áreas da minha vida, eu talvez pelo fato de ter sofrido tanto ao longo desses 50 anos, eu não tenho resistência. Então, por exemplo, olha que loucura, né? Se uma pessoa chegar para mim e falar assim, vamos correr, eu vou suar a camisa durante 1 hora e vou correr e vou dar risada no final. Mas, de repente, do que for para a gente fazer em algumas áreas, eu falo, não, isso eu não posso fazer. Porque eu sinto que dentro daquela área, mesmo que no passado eu tive resiliência, agora eu não tenho mais. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei um dia aqui um material da época da Bolsa, que me deu uma certa traumatizada. Todo ano nós tínhamos, como operadores do pregão, nós tínhamos que passar por uma prova repetitiva todo ano. E sempre tinha atualizações. E aquilo, irmãos, imagina, você tinha uma pressão psicológica imensa de que você tinha que passar naquela prova para continuar tendo aquele certificado, para continuar empregado.
Só que você acabava decorando muitas coisas. Então, chegava no outro ano, você falava, pelo amor de Deus, tenho que voltar a estudar tudo aquilo lá de novo para passar nessa prova de novo. Então, isso criou um certo trauma. Eu lembro que um dia eu estava aqui no meu escritório, eu achei aquele material. Quando eu comecei só a desfolhar, eu comecei a suar frio. Ou seja, eu não quero nem pegar aquele material. Percebam? Olha como nós somos, né? Mesmo que eu conheça sobre aquela prova, aquela experiência foi tão traumática que eu, só de pegar naquelas apostilas, já tive uma lembrança negativa. E eu, assim, bom, vocês sabem disso, eu gosto muito do mercado financeiro, né? Acompanho até hoje, inclusive montei uma sociedade com o irmão. Mas, assim, é outro trâmite. Mas se for fazer aquela prova, de novo, que fazíamos naqueles dias da Bolsa, aquilo me dá calafrio. Olha só que coisa simples, é óbvio. Se eu tiver que passar, eu vou passar. Mas eu vou ter que me preparar psicologicamente para enfrentar, para estudar, para passar por aquela prova novamente. Sendo que, se agora eu tiver uma prova física de correr 10 quilômetros, eu ponho o tênis agora e saio correndo. Olha que momento, né? Que loucura. Vocês conseguem ver como nós, até mesmo em coisas que passamos no passado, hoje a gente já não tem mais resiliência. Percebam como isso é curioso, né, irmãos? Tá bom? Então, realmente é importante a gente saber disso, que as pessoas, elas não são uma caixinha pronta. Tá bom, meus irmãos? Por isso, sejam maduros nessa questão, tá? Mais algum comentário? Alguma pergunta? Não? Deixa eu fazer aqui uma observação muito importante, irmãos, que eu gosto. Toda vez que eu dou essa aula, gosto de fazer aqui essa observação, que é o seguinte: aprendam que num aconselhamento, seja ele pastoral, ou seja ele como um obreiro agora, no caso dos irmãos aqui, com exceção daqueles que são pastores, aprendam a guardar segredo das pessoas no aconselhamento. Eu costumo usar uma expressão que é: o que acontece no gabinete pastoral morre no gabinete pastoral. Nunca percam isso de vista. Porque uma pessoa que te procura para pedir ajuda, ela está abrindo o seu coração. E naquele momento que aquela pessoa abre o seu coração, ela está, em primeiro lugar, confiando em você. Se ela depositou a confiança das coisas mais preciosas da vida dela, ela merece toda a consideração da sua parte. Por isso, no momento em que alguém que aconselha outra pessoa quebra a confidência, falando da vida dela, você, além de praticar uma quebra de decoro, porque isso não é ético, você acaba traindo a confiança da pessoa. Logo, se alguém procurar o irmão, ou se você procurar a ajuda de alguém, e essa pessoa pegar os seus segredos e expor para outras pessoas, essa pessoa não merece mais ser o seu terapeuta, ou ser o seu conselheiro ou conselheira. Porque, irmãos, como eu disse, os segredos de uma pessoa são tesouros que ela guarda para si. Podem ser até terrores também, e temores que ela guarda para si. E se ela procurou alguém ali para pedir ajuda, essa pessoa, ela tem que ter essa ética de guardar tudo isso como algo muito, mas muito delicado, tá bom? Guardem isso, irmãos. Esse é um dos pontos mais importantes de um aconselhamento. Nunca se esqueçam disso. E fiquem bem certos também de outra coisa. Com certeza, muitas dessas pessoas que pedirão as suas ajudas, na caminhada, talvez elas até acabem errando com você. Mas mesmo que elas cometam os piores deslizes, jamais quebrem o vínculo da lealdade e da fidelidade.
em preservar aqueles segredos. Por quê? Porque vocês, como eu, nós estaremos sendo instrumentos de Deus na vida daquela pessoa, indiferente se aquela pessoa será fiel a nós ou não. Lembre que aquilo que a gente está fazendo com aquela pessoa, nós estamos plantando diante de Deus. E no momento que a pessoa nos fere, e a gente pega aquele segredo e abre para as demais pessoas, na realidade, quem está perdendo algo somos nós. Porque mesmo que a pessoa tenha errado conosco, não nos dá o direito de abrir aqueles segredos para as outras pessoas. Tá bom, meus irmãos? Isso é muito sério. Quando alguém vem para mim, por exemplo, na experiência do Ministério Pastoral, e me faz uma pergunta sobre alguém, eu falo, irmão, isso daí é assunto de gabinete pastoral. E eu já dou ali uma resposta dizendo assim, filha, não queira saber o que não te compete. Seria praticamente isso. Educadamente eu estou dizendo isso. Isso não te compete. Já que isso não te compete, não queira saber. Por que eu faço essa afirmação? Porque é uma maneira de preservar aquela pessoa, irmãos. É uma maneira de preservar até a mim próprio. Porque sejamos honestos, irmãos. Quem é que não gosta de comentar sobre certos assuntos? Todo mundo gosta de comentar. Mas é nessa hora que a gente é provado como a prata e o ouro no crisol. A gente não pode, a gente não deve. E por essa razão não fazemos. Por quê? Porque estamos a serviço de Deus, cuidando das ovelhas que Deus nos deu, ou mesmo que não sejam ovelhas de Deus, cuidando de pessoas que Deus preparou para a gente cuidar. Indiferente se ela é uma cristã ou não, guardem isso. Tá bom, meus irmãos? Joia? Agora vamos lá. Vocês já viram casos de pessoas que pediu ajuda e a pessoa jogou no ventilador? Já passei muito por isso, pastor. E aí, Tomé, me fala aí. É traumático? Ou é bom isso daí? Não só eu, como muitas pessoas da antiga igreja lá que eu ia na adolescência, quando ia se aconselhava antes do culto, e na hora do culto o aconselhamento era transformado em pregação e voltava tudo para a pessoa que foi pedir ajuda. Isso, Tomé, gera um trauma tão grande nas pessoas que as pessoas passam a não confiar mais em ninguém. Concorda, Tomé? Concordo. Né? Ora, se você teve uma experiência como essa, pelo amor de Deus, aí que você não vai falar mesmo. Se o pastor ainda é um pastor de uma grande igreja, aí piorou ainda, porque todo mundo vai ficar sabendo. Por isso que a gente tem que procurar pessoas preparadas, treinadas. E guardem essa outra expressão, irmãos. A gente vai dando uma fatia do nosso coração para as pessoas que cuidam da gente. Se a pessoa cuidou bem daquela fatia, se dá mais uma fatia. Se cuidou bem, se dá mais uma fatia. A pessoa deixou de cuidar bem, você não dá mais nenhuma fatia. É assim. E dessa forma você se blinda e, ao mesmo tempo, não deixa de buscar ajuda. Né? Essa frase eu aprendi também com o pastor Bill Hybel. Dar uma fatia do nosso coração. Porque, irmãos, a gente também não pode esperar que as pessoas, elas de repente, podem, quem sabe, uma hora nos trair. E aí você vai deixar de buscar ajuda com outras pessoas porque um líder te traiu? Não. Você literalmente separa uma coisa da outra. Porque, irmãos, no momento que eu me blindo e eu levanto um campo de força dizendo eu não vou mais buscar ajuda de ninguém, quem se prejudica somos nós mesmos, porque essa relação da necessidade de precisar de alguém é algo que a gente vai precisar para o resto da vida. E no momento que a gente se enclausura, ou a gente se torna uma ostra, quem perde somos nós, tá bom? Joia, meus irmãos, querem fazer mais algum comentário? A gente teve também uma experiência bem traumática, assim, na nossa antiga casa, por conta que o pastor, ele abriu, assim, para um grupo seleto, assim, as fragilidades dos irmãos que saíram, assim, confissões que eram feitas,
a respeito de tudo, sabe? Pornografia, mentira, roubos, as fraquezas que os irmãos iam confessando. E Olha aí, assim, foi bem. E a gente ficou bem, sabendo por conta que as pessoas depois nos procuravam para indignadas, né? Porque ele estava abrindo para as pessoas as fraquezas confessadas no passado, para tipo por isso, denigrir a nossa imagem. por isso digo que eu digo e repito, não é querendo falar, meus irmãos, eu tenho praticamente, né, quase 30 anos, faço agora 29 anos cuidando da mesma comunidade, 27 anos como pastor ordenado dessa comunidade. Eu te pergunto, será que os irmãos, ao longo desses anos que eu conheço da vida virado dos avessos, será que alguns desses irmãos não me causaram maus? Claro que sim. E será que eu também não causei mal a algum desses irmãos? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por isso que eu digo para vocês que a gente tem que ter todo o decoro, porque no momento em que eu preservo o segredo de alguém que foi no gabinete pastoral, eu estou sendo fiel a Deus. E ao mesmo tempo, mesmo que aparentemente aquilo que eu esteja fazendo seja útil, que é defamar alguém que me causou mal, eu estou traumatizando aquela vida e estou deixando uma mensagem muito negativa àqueles que estão do meu lado agora, porque aqueles que estão do meu lado estarão pensando assim, ora, o pastor está falando tudo isso do outro, mas na hora que eu estiver contra ele, vai falar de mim também. Exatamente isso aí. E é isso que eu digo para vocês, por isso que eu estou querendo aqui até colocar como uma regra de ouro. Jamais, jamais percam o vínculo. O que acontece no gabinete pastoral, morre no gabinete pastoral. Agora aqui deixa eu fazer um adendo, que é um adendo também de ouro. Se tratando que o pastorado não é algo pessoal, eu não pastoreio sozinho, sou eu e minha esposa pastoreando um rebanho. Logo, eu e a minha esposa somos uma só carne. E eu sempre deixo bem aberto o seguinte, irmãos, eu e a minha esposa somos uma só carne. Dessa forma, eu quero que vocês saibam que entre nós não há segredos. Por que eu gosto de dizer isso? Porque, da mesma forma, eu deixo os irmãos abertos, sabendo que haverá uma interação entre o meu lar, entre eu e ela, no caso. Não é entre eu, ela e os filhos. Não. Porque nós somos uma só carne. Porque diante dessa interação, ela vai poder ajudar. E na maioria dos aconselhamentos, ela sempre esteve do meu lado. Mas olha só que interessante, a minha esposa também, ela é psicóloga, ela foi psicóloga clínica. Então, quando ela fazia um atendimento clínico, especificamente clínico, eu não interferia. Por quê? Porque aí era uma atitude profissional dela e de um cliente, mesmo que ela fizesse algo voluntário na igreja. Agora, se ela achava que tinha envolvimentos espirituais, ela falava para a pessoa, olha, eu vou chamar o pastor para nos ajudar nessa questão, porque eu acredito que o pastor vai ajudar. Ou seja, a gente entrava como parceiro. Agora, olha que curioso. E quando se tratava de uma irmã se abrindo com ela sobre assuntos femininos, em que a irmã teria vergonha de falar para mim. Então, a minha esposa falava para essa irmã dizendo, tá bom, irmã, você quer privacidade do pastor, tá bom. E aí, por exemplo, a minha esposa chegava para mim e falava, ó, bem, ela pediu privacidade por questões de vergonha. Eu falei, claro, e vice-versa. Agora, olha só que interessante, irmãos, a gente tem que lembrar que, sendo também seres humanos, muitas vezes uma coisa que acontece é que o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, né, ele, quando ele começa a cuidar de uma pessoa, a pessoa acaba criando vínculos com ele ou com ela. É natural que, se eu estou cuidando de uma mulher e eu resolvo muitos problemas dessa mulher, pode criar um vínculo emocional. Então, olha como as coisas são perigosas também. Por isso que a gente também tem que saber até onde a gente vai. Por quê? Porque muitas vezes vocês vão ver que na experiência ministerial, muitos pastores acabam criando ali um vínculo, a pessoa cria uma codependência com aquele pastor,
cria-se um relacionamento e quando vai ver, cria-se uma amizade que não deveria ter tido uma amizade e pode até acabar em quebras de vínculos, ou seja, pecados mesmo. Por isso que a gente tem que ter, assim, uma linha muito séria, e por isso que eu gosto de envolver a questão da esposa junto. Por quê? Porque no momento em que, vamos supor, eu estou aconselhando uma mulher, e eu noto que a mulher começa a flertar, eu já chamo a minha esposa para participar. Por quê? Porque é uma maneira de preservar o meu ministério. E é uma maneira de mostrar para aquela pessoa, olha, alto lá, você não pode passar dessa linha. Mesmo que seja uma questão de inconsciência ou de carência legítima, você tem que lembrar que o pastor não vai ser o solucionador das emoções ou da carência da irmã, e vice-versa. A mesma coisa acontece com uma missionária que está aconselhando o irmão. Muitas vezes, vocês vão ver, irmãos, por exemplo, eu tenho um conhecido, um pastor muito querido, que a esposa dele começou a fazer uma obra de visitar presos na penitenciária e se apaixonou por um dos presos e traiu ele era um pastor consagrado, e a esposa começou a fazer um trabalho em cadeias, que tinha um trabalho, quando foi ver, se apaixonou por uma pessoa, houve a traição, houve a separação, tudo começou por causa de vínculos. Percebe? Então, quando o terapeuta, o pastor, ele nota que a pessoa está indo além da medida, é a hora de dar um basta, é a hora de dar um ponto final. Estão entendendo, irmãos? Agora, como eu disse para vocês, e quando um irmão, por exemplo, chega para mim e fala, pastor Rai, olha, eu não queria que a sua esposa soubesse disso, porque eu vou ficar com muita vergonha. São coisas de intimidade humana, de um homem, né, no caso. Claro, eu falo para minha esposa, amor, ele não gostaria que você soubesse. E assim a gente vai, com muita harmonia, cuidando. Existe uma regra sobre essa questão, irmãos? Não, não há uma regra. Porque cada pessoa vai fazer um atendimento de uma forma, eu diria, exclusiva. Vão ter pastores que realmente não conversam nem com o cônjuge. Eu não acho muito saudável isso. Eu acho que, já que o aconselhamento pastoral é algo mais voltado ao rebanho, essa interação entre o pastor e a esposa, ela é muito saudável. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E quando acontece que aquele problema do irmão é o irmão de projeção na igreja, e, inclusive, o irmão vai ter que ficar de disciplina na igreja? E aí? Como que o pastor lida, o conselheiro lida nessa hora? Vamos lá. O irmão A chega para mim, abre o coração, fala das mazelas, confessa o seu pecado, mas, ao mesmo tempo, ele é um líder do colegiado principal da igreja. E aí? Corre no gabinete pastoral, mas e aí? E agora? Como lidar num caso como esse? Eu acho que o pastor deve resguardá-lo no sentido de não falar o acontecido, o pecado em si, mas deixar a comunidade ciente que ele estará afastado por um tempo. Acho que isso deve ser esclarecido diante assim, não da comunidade, mas da liderança, as pessoas mais próximas, né? Os membros em si não precisam estar a par de tudo também, né? Mas, assim, a liderança acho que seria saudável avisá-los que ele estaria afastado. E aí, meus irmãos, de repente isso não vai gerar fofoca no meio do povo? E aí? O que vocês dizem? Poxa, o Dio não está pregando mais, o Dio não sobe mais para fazer a abertura, o Dio não ora mais, não está indo mais, não está dirigindo mais as células, os pequenos grupos, não dá fofoca? O que vocês acham? Então, não falar seria uma solução? Falar o não falar. Como que deve agir? Vamos lá, quero saber de vocês. Eu acho que eu concordo com o irmão Gil, mas também eu vejo pelo outro lado, que a pessoa, por exemplo, que cometeu
algo do tipo, que precisa ser disciplinada, e ele é um líder, ele tem a plena consciência das consequências, né? Tanto do afastamento como da falação que vai ter na igreja, das especulações. Então ele vai ter que se submeter a isso, de certa forma, e esperar passar. Maísa? Eu já passei por situação parecida na minha igreja, na antiga igreja. Aconteceu com um líder e ele sumiu e acho que quem sabia, acho que era o pastor e a esposa dele, e mais duas pessoas da liderança, e a liderança tinha bastante gente. E eu fazia parte, e aí eu, incomodada, fiquei perguntando, até que o pastor me contou. Mas eu guardei para mim, né? Mas aí passou um tempo, a igreja inteira ficou sabendo. Em outro caso, nessa mesma igreja, Agora, ó, a gente diz assim, a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Então, você disse que depois que o pastor te contou, a igreja toda ficou sabendo. Brincadeira. depois que ele me contou, eu fui atrás dele, e ele não voltou para a igreja. E aí eu fiquei quieta, né? Passou um tempo, o pastor abriu para algumas pessoas, aí que ficou espalhando. Mas teve outro caso, nessa mesma igreja, e que o pastor soltou, entendeu? Para todo mundo, tipo, explanou mesmo, entendeu? E aí, enfim, mas tem situações que a palavra fala que se for pego num erro, né? Se for líder, tem que passar, tem que falar para a igreja, mas para o corpo de líderes, né? Porque você vai falar para membro que não tem preparação, ele cai, como aconteceu nessa igreja. Muita gente saiu depois que uma irmã lá cometeu o pecado, entendeu? E o pastor ajudou bastante aí Então, a preservar a imagem dela, e aí que acabou a igreja inteira, praticamente. Então, agora deixa eu ensinar uma coisa para vocês, que é o que eu procuro fazer, mas podem existir outras coisas. O pastor tem que ensinar a seguinte questão para a igreja. Irmãos, a grande vergonha é você continuar servindo na igreja tendo um pecado ou um problema, uma dificuldade. Quando alguém, por uma questão de vaidade ou de cargo, continua a fazer a obra simplesmente por uma questão de que não tem quem faça, ou porque a gente está escondendo tudo de todo mundo, ou por qualquer outro motivo, isso sim é vergonhoso. Mas na perspectiva bíblica, uma pessoa parar, para pausar, para se aquietar, para se consagrar, não é vergonhoso. Então, o que eu costumo ensinar na nossa igreja local? Eu falo assim, irmãos, se por acaso vocês verem um ministro que não está trabalhando, não se escandalize com isso, porque você, como ele, não é diferente. Todos nós somos falhos. E aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Logo, não se escandalize do irmão parar de trabalhar. Se escandalize dele trabalhar em pecado. No entanto, se alguém parou de trabalhar, saiba disso. O pastor está cuidando dessa pessoa. E graças a Deus que é uma pessoa que está sendo cuidada pelo colegiado pastoral. E o que aconteceu, pastor? Isso é de cunho pastoral. A irmã, por acaso, é pastora? O irmão é pastor? Então, não. Então, isso eu resolvo. E eu cuido dessa vida e presto conta diante de Deus. Tá bom, minha irmã? Tá bom, pastor. Pronto. Ou seja, você elimina as fofocas, você dá o valor ao ministro e, ao mesmo tempo, você soluciona um problema. Qual é o problema? De você não pecar deixando uma pessoa trabalhando simplesmente porque é teu amigo. Então, percebam como que o pastor ele é tentado por várias frentes. Muitas vezes ele é um amigo íntimo, ou quem sabe uma pessoa muito importante do time dele. E aí ele esconde aquilo. No momento que ele esconde aquilo, ele está sendo injusto, ele está sendo imparcial. Mas também expor o irmão, ele está sendo injusto, porque ele não tem o direito de expor. E, ao mesmo tempo, a igreja também tem curiosidade, porque a gente está trabalhando numa comunidade de fé, onde as pessoas interagem. Então, como eu brinquei há pouco, o irmão Dil parou de pregar, parou. As pessoas querem saber o porquê. Então, é uma pergunta legítima. Então, quando nós dizemos, por exemplo, numa reunião ali de obreiros, olha, irmãos, o nosso querido irmão Dil, estou dando exemplo, você, Dil, com todo carinho, tá? Nosso irmão Dil, por enquanto, não vai estar trabalhando, estou cuidando dele, ele está passando por algumas dificuldades. Eu não peco, como pastor,
Esse irmão também não vai estar sendo envergonhado, porque antes de comunicar, porque percebam, irmãos, há uma grande diferença entre um membro comum da igreja, um obreiro e um líder. Um membro comum, geralmente, ele quase não trabalha na igreja. Se trabalha, ele trabalha em algumas áreas. Mas vamos supor que é um membro comum ativo. Você diz para ele, olha, irmão, fica aqui em disciplina, vamos tentar resolver essa fase da tua vida, e aí depois o irmão volta a servir. Ou seja, você não precisa nem se preocupar muito com relação a uma comunicação maior. Mas vamos supor que é um membro comum que gosta de estar nos mutirões, gosta de estar em tudo, gosta de sempre ali, é uma pessoa disponível. Você chega para o irmão e fala, irmão, por enquanto, não é bom que o irmão esteja servindo. Vamos dar uma pausa para o irmão estar se consagrando, a família arrumando essa dificuldade, voltando a viver em consagração. Se a pessoa te der ouvido, ótimo. Se a pessoa não te der ouvido, aí você tem um problema. Aí você já tem que... Aí você já vai ter que ter outras tomadas de decisões. Mas vamos supor, agora, saindo de um membro comum, indo para um obreiro ou por um líder. Já o obreiro, o aconselhável é você dizer, irmão, vamos conversar com o líder do seu ministério, não é prudente que você esteja lá, assim. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Pastor, mas eu não quero que o líder do meu ministério fique sabendo. Não tem problema. Aí, o pastor só comenta com o líder do ministério de uma forma bem resumida. E se ele é um líder principal de um ministério-chave, líder do louvor, o líder, né, da tesouraria, da administração, o líder dos obreiros, dos diáconos, aí é mais complicado, porque ele é o líder, é o pastor auxiliar, é o missionário, é o evangelista. Aí você se reúne num dia, fala para ele, tudo isso, irmãos, antes de levar a público, sempre falando com muito critério com a pessoa. Agora, irmãos, tem certas situações que é mais complexa. Por quê? Vamos supor que é a quebra da fidelidade conjugal. Aí o caroço de angu é muito maior. Porque no momento que você chega e fala assim, bom, o meu pastor auxiliar, ele vai estar sentado porque ele teve um problema. Aí a mulher dele já olha assim e fala, que problema? Ou seja, irmãos, perceba como essas coisas não se resolvem assim. Por isso que a gente tem que ter calma, cautela, avaliar cada caso. Não é que a gente vai esconder, mas a gente tem que saber lidar. Porque muitas vezes, na pressa e na ansiedade de querer solucionar o problema, a gente acaba expondo o irmão. Eu me lembro que no início do meu ministério, eu cheguei a expor 2 irmãos. Eu conversei antecipadamente com eles, mas hoje eu não faria mais a mesma coisa. Eu me arrependo daquilo. Por quê? Porque é o início do ministério. No seminário, irmãos, a gente lê muito livro e aprende muita coisa, mas na prática é diferente. Então, dependendo do caso, até mesmo o afastamento e até mesmo a comunicação à liderança, aos obreiros, você tem que esperar mais tempo. Porque, vamos lá, irmão, dependendo do que for, é uma coisa muito séria, você não pode, você tem que dar tempo para a pessoa vivenciar aquela experiência, superar aquele problema. Estão entendendo como é complexo? Como é difícil? E como nós, pastores, sofremos nessa hora? Porque, irmãos, viver a hipocrisia não vai resolver também. Dizer que não aconteceu também não vai resolver. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que resolver sempre dentro dos princípios da ética e da moralidade. Então, voltando aqui, como que geralmente eu faço? Eu chego para o irmão, converso com ele e falo com ele, filho, vamos ficar um tempo? Vamos. Quanto tempo, pastor? Eu falo, filho, eu geralmente não estipulo prazo, eu estipulo assim, pela questão da pessoa, como ela está. Eu falo, vamos orar por um tempo. Dependendo da gravidade, eu falo, irmão, vamos ficar 1, 2, 3 meses. Vamos ficar até mais. Eu quero que você se reconstrua na sua intimidade com Deus. Não adianta tarefa pela tarefa. Ao mesmo tempo, limitar um prazo também é complicado. Porque, irmãos, Pedro pecou negando Jesus 3 vezes, 40 dias depois ele estava lá pregando no dia de Pentecostes. E aí? Não durou nem 2 meses a disciplina de Pedro, né? Aliás, Pedro continuou nas tarefas ali com os apóstolos. Percebam? Então não tem como você mensurar. Agora, vocês conseguem enxergar que a igreja ela vai saber lidar com cada coisa
de acordo com o pecado que a pessoa comete. Vamos lá, irmãos. O irmão que mentiu, vamos falar assim, não há pecadinho nem pecadão. Mas o irmão que mentiu, os outros toleram. O irmão que xingou, os outros toleram. Coça o nariz. Mas o irmão que roubou, opa, aí já não tolera. O irmão que traiu, aí. O irmão que agrediu, percebam que para Deus é tudo igual, mas para nós é diferente. Então, o pastor, ele tem que ter esse tino de saber também que até para a pessoa vai ser um momento em que ela vai ter que romper os obstáculos. Estão entendendo? Então, como eu lido? Concluindo essa parte para a gente fechar aqui esse bloco. Eu sento com a pessoa, primeiro eu cuido dela. Num primeiro momento eu falo, irmão, vamos parar de trabalhar, você não está em condições de trabalhar, né? Tá bom. E quando eu vou voltar a trabalhar, pastor, não se preocupe com o trabalho é o de menos. Aí eu estou cuidando da pessoa, estou vendo que a pessoa está respondendo ao cuidado, ao aconselhamento, e aí, depois, num dado momento, vem o período da comunicação aos obreiros. Mas sempre com aquela clareza, sempre com aquela postura, o seguinte, olha, gente, é porque é tudo ser humano, é tudo comedor de arroz e feijão. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Para a gente desarmar a igreja, porque na hora que a gente desarma a igreja, aquele espírito de julgamento, a gente também desarma. E quando a gente desarma, irmãos, fica tudo mais doce e leve. É óbvio, dependendo do atrito, não é que você vai minimizar, mas vamos supor, se dentro da igreja houve uma traição entre pessoas conhecidas, irmão, o pastor está com baita caroço de angu, ou seja, ele vai ter que ir com calma. Por isso que, irmãos, não existe uma regra, uma forma. O que existe são tatos. Mas lembrem disso. A gente nunca pode ser injusto de acobertar, mas ao mesmo tempo também a gente não pode ser injusto de abrir. E outra coisa importantíssima, irmãos. Não é o pastor que vai falar para a esposa do irmão que ele traiu, ou vice-versa. Quem deve falar, se quiser falar, é a pessoa. O pastor só ouve, ele tenta ajudar a pessoa. A gente vai orientando. Mas quem revela, quem fala, é o marido, é a esposa. Pastor, e se ele não quiser? É um direito que lhe assiste. Pastor, meu irmão, a gente não pode arbitrar pela vida do outro. Porque no momento em que a gente arbitra, pode ser que dê um baita problema e a culpa será do pastor ou do conselheiro. Estão entendendo? Então, eu espero que nesse ponto, hoje a gente entrou um pouco para alguns assuntos um pouco mais particulares, mas é complexo esses assuntos, e eles demandam muita oração, muita vigilância, mas, sobretudo, muita ética por parte de quem aconselha, por parte de quem orienta. Porque a gente está cuidando, irmãos, de almas, e a maior riqueza de Deus na terra são as almas, e ponto final. E a gente não pode pecar com essas almas, tá bom? Tá bom até aí, meus irmãos? Joia? Tranquilo? Beleza? Joia. Se preparem, porque o caroço de angu é grande, hein? Entendeu? É grande mesmo. Mas faz parte, e é assim que é a nossa vida. Uma hora a gente vai precisar da ajuda de alguém e a gente vai se abrir com essas pessoas. E se elas forem fiéis à nossa confidência, a gente dá mais uma fatia do coração. E se não forem, a gente procura outro. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos fechar aqui esse bloco? Amém. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, só uma colocação, que o pastor falando, você lembrei de uma vez eu ouvi falar que o Billy Graham ele andava com uma equipe que era para não deixar ele ficar sozinho com mulher nenhuma, né? Por exemplo, se ele entrasse no elevador e tivesse uma mulher sozinha, ele não entrava, esperava passar. E o pessoal que ajudava ele com as finanças da igreja, para ele também não ter esse contato direto. E outra para analisar os erros doutrinários, talvez, que ele pudesse ter pregado para não desviar muito da palavra. Sim, exato. Agora, foi ótimo você colocou.
Vamos dosar as coisas, irmãos, na sua medida bem equilibrada, né? Billy Graham, sejamos honestos, ele foi um chapelão, um líder de expressão mundial. Porque muitas vezes a gente acaba entrando assim um pouco no exagero, sabe? O pastor está lá na igreja, chega uma irmã não vai atender, ou não dá uma carona, ou, é claro, irmãos, por isso que a sala pastoral se aconselha que ela tenha vidro, mas quem quer cometer o erro, comete quando quer cometer. Mas a gente também não deve ser ingênuo. Por exemplo, irmãos, vou dar um exemplo aqui. Foi ótimo. Eu geralmente não aconselho sozinho quem eu não conheço. Pode ser uma cilada, entendeu? Então, se é uma pessoa que eu não conheço, eu geralmente vou marcar com mais pessoas. Mesmo que esteja no meu gabinete, eu vou pedir para um obreiro estar lá. Uma obreira. Estão entendendo? Questão de zelo. Agora, vai acontecer, como já aconteceu na experiência pastoral, de aconselhar pessoas da igreja que já estavam num vínculo lá há muitos anos e acabar de, por exemplo, todo mundo da igreja indo embora e ficar só eu e a irmã? Claro, como a Nídia e o irmão? Claro. Aí onde entra a confiança. Mas se a gente nota que a gente acaba sendo alvo de certas coisas, você tem que elevar o cuidado. Porque, irmãos, podem ser que tenham alguma hora osciladas. Imagine, chega uma irmã e fala que o pastor cantou a irmã. Até provar que focinho de porco não é tomada, meu irmão, já está feita ali a defamação. Então, percebam, é muito complicado. É óbvio que uma pessoa que te calunia ou que te defama, ela também tem que dar provas de que aquilo é real. E é por essa razão que a gente vai tendo esse equilíbrio, tá bom? Mas isso que o irmão Tomé falou é muito verdadeiro. Por exemplo, irmãos, na questão financeira, é muito prudente mesmo. Né? Por exemplo, na nossa igreja nós temos um cuidado com as finanças, que é o quê? É a maneira de preservar do pastor, que sou eu, e dos tesoureiros. Por quê? Porque é uma maneira da gente deixar sempre claro. E aí a gente vai criando ferramentas para a gente minimizar as calúnias e as defamações. Se tratando de uma igreja pequena, é tranquilo. Agora, quando se torna uma igreja maior, uma igreja que está fazendo um trabalho muito diferenciado, a complexidade é muito maior. E aí, o que o Tomé disse se torna muito mais importante. Um pastor que viaja fazendo cruzadas, evangelismos, pregações, ele tem que ter as pessoas do lado dele, ou a esposa, o filho, ou o obreiro, sempre com ele. Para quê? Para estar respaldando. Sozinho é perigoso. Agora, podem acontecer, irmãos, e a Bíblia vai dar margem para momentos sozinho. Olha Jesus aconselhando Nicodemos na noite, na madrugada. E com a mulher samaritana no alto do meio-dia. É só Jesus. Então, assim, ir para o radicalismo não é bom, mas o cuidado é sempre importante, tá bom? Beleza, meus irmãos? Joia? Tá bom? Beleza? Então vamos fechar aqui? Mais algum comentário, Tomé? Mas foi muito boa seu comentário, viu, Tomé? Não, pastor. Fechado, irmãos? Vamos parar aqui? Bora. Bora. Então vamos parar aqui e a gente volta depois do intervalo.